Os rendimentos das mulheres ao longo do século XIX para cá, ele sempre foi diferenciado. As mulheres sempre foram entendidas como uma força de trabalho secundária. Elas eram usadas, como as crianças também foram, como bucha de canhão na luta de classe. A mulher no mercado de trabalho hoje, ela enfrenta ainda muitos desafios, porque ainda vivemos numa cultura machista, ainda vivemos num país de estruturas do patriarcalismo. Então, apesar de muito já ter sido feito pelas mulheres que nos antecederam abrindo essas portas, temos ainda muito a fazer. Salas de aula, nós temos aí pesquisas que apontam que 60%, num geral, é composto por mulheres, enquanto que na própria carreira acadêmica nós temos pouquíssimas mulheres que são mulheres pesquisadores 1 do CNPq. Então, as mulheres elas vão ali sendo interrompidas na sua carreira. O mesmo acontece no mercado de trabalho das corporações, né? Pouquíssimas mulheres ainda têm ali cargos de chefia. Um levantamento feito pelo IPEA mostrou que quando se pergunta às empresas, né, o motivo pelo qual tem poucas mulheres, primeiro é uma surpresa, né, como se não fosse óbvio a existência de poucas mulheres ali nas mesas de diretoria. E depois uma das questões que foi colocado é que muitas vezes as mulheres não querem ocupar postos de comando. Isso não me parece ser uma verdade quando se volta a pergunta para a própria mulher. Cerca de 17% dos cargos de chefia do mundo estão na mão das mulheres, né? Então, o Brasil não é diferente do resto do mundo. Essa é uma luta das mulheres, quer dizer, é tanto que quando sai uma mulher presidindo um grupo econômico importante, tipo da GE, aí é manchete em todos os jornais. Mas quando você faz programas para garantir distribuição de renda para a população mais pobre, você dá o comando para elas. Então as mulheres são ótimas para administrar a pobreza. Agora, não para administrar o capital. As mulheres, como elas têm que conciliar trabalho remunerado e, enfim, atividades domésticas, né, que continuam sendo essencialmente uma atribuição feminina, elas acabam escolhendo também o emprego mais tempo parcial, né, de menores horas, menor tempo. Isso contribui para a gente ter muito mulheres no mercado informal, né? Antes a ideia era que as mulheres eram mais numerosas no mercado informal porque havia custos muito mais altos com a licença maternidade para as mulheres. Talvez alguns empresários ainda pensem assim, mas é uma minoria. Em relação aos encargos trabalhistas, enfim, o afastamento do mercado de trabalho em razão da maternidade, eu não acho que isso assuste o empresário propriamente. Eu não imagino que ele deixe de contratar uma mulher em virtude do fato de que ela pode vir a ter um filho em algum momento. Então, não acho que isso assuste, né? Você tem lá a previsão, enfim, tem a licença maternidade, tem o afastamento, mas existem outras tantas compensações. Não me parece ser isso tão determinante. Mas na tomada de decisão para a progressão na carreira, eu acho que isso é determinante, sim. Se eu tiver que escolher para, né, assumir determinado cargo, não vou escolher fulana que pode vir a ter um filho e que vai me atrapalhar e que vai atrapalhar a empresa. Tanto que nós temos poucas mulheres em cargos de direção, não é isso? E quando a gente vai observar, verifica que elas estão mais, quando elas estão ocupando cargos de direção, elas estão em que áreas? Área escolar, né, que são setores que não foram efetivamente ocupados pelos homens, que sempre foram deixados ali a cargo das mulheres. É a enfermagem, né, ainda um pouco na medicina, por uma questão histórica, o homem foi para a guerra, a mulher teve que cuidar, e cuidar profissionalmente. Então, ela foi estudar, foi se formar ali como médica,
Mas em outras áreas, a gente vê uma participação ainda muito pequena das mulheres nesses cargos de chefia. E eu acho que é um pouco disso, não é o medo do custo em termos financeiros, mas do impacto na própria gestão. Não apenas a questão doméstica, que dificulta porque ela tem essa obrigação com a prole, tem essa obrigação com a casa, é a própria estrutura também das organizações, que muitas vezes são organizações que não veem talvez com bons olhos a mulher, e apesar da mulher ela ser aí a maioria nas salas de aula da graduação, se a gente for fazer uma análise da progressão de carreira, mesmo na academia, essas mulheres elas não conseguem, nesse mesmo percentual, chegarem a esses postos que são considerados postos de comando. Na minha área, eu sou economista. Tem uma certa discriminação em relação, assim, os homens têm mais capacidade intelectual para modelos econômicos e ciências exatas, mas na verdade não, as mulheres têm tanta capacidade intelectual para entender ciências exatas e matemática, física, química quanto os homens. É uma coisa que foi socialmente construída dessa forma, assim. Então acho que na economia isso é muito presente. Há um código prévio que define o que é da natureza do masculino e o que é da natureza do feminino, e um desses códigos, que a gente não sabe direito quem escreveu, diz que homens são mais interessados ou mais voltados ou mais aptos a fazer ciências exatas, enquanto mulheres são mais voltadas ou mais aptas a fazer ciências humanas. Como as exatas pagam mais do que as humanas, então a diferença salarial seria da ordem da natureza. Não é, né? As funções das mulheres sempre tiveram atreladas dentro dessa sociedade oligárquica e patriarcal a funções de cuidado, do cuidar, da missão, do doar. E a gente está falando que isso é a interdição desse corpo feminino, né? Algumas profissões que são naturalmente destinadas a essa mulher. Durante muito tempo também a gente ouviu essa cristalização de polos divergentes, ciências humanas e ciências exatas, né? Mas a ciência, ela constrói modelos. Esses modelos são construtos teóricos. Esses construtos são frutos da produção humana. Então não faz o menor sentido em falar ciência não humana, né? Todas as ciências são humanas. E não só por isso, mas também porque esse corpo feminino não pode estar interditado a uma missão do cuidado, né? Eu posso fazer mais do que cuidar. Cuidar é mais do que estar associado a profissões de doação, como, né, dar aulas, que isso não existe. Nós passamos por um processo de profissionalização docente que envolve 4, 5, 10 anos de formação, né? Então nós estamos também ali num serviço. Nós somos profissionais, né, da educação. Nós não estamos numa missão de dar, né, de oferecer cuidado ali. Isso, então, essa estrutura, ela acabou afastando as mulheres da ciência, né? Os exemplos que a gente vê nas aulas de ciência são de cientistas homens. A gente pede uma menina na sala de aula para que ela cite uma mulher que ela leu ou alguma descoberta de mulher, e essa menina tem dificuldade, né? Assim como os nossos estudantes universitários têm dificuldade de fazer isso. Quando a gente faz o recorte de raça, isso piora. Se a gente pergunta quantas mulheres negras você leu, quantas mulheres negras cientistas você conhece, isso é uma invisibilização total da presença dessa mulher. Mas essa mulher, ela existe, ela produz. É uma inquietação que me surgiu, sobretudo, porque quando eu fui olhar basicamente as minhas referências teóricas para escrever minha tese, 90% são homens. E aí eu fico me perguntando, cadê as mulheres? Onde as mulheres estão? Se eu perguntar para a sociedade, cita o nome de uma cientista, se for bem instruído, vai dizer Madame Curie. Se for bem instruído. Senão, não saberá o nome de um cientista. A radioterapia, que a humanidade inteira cura os cânceres, é invenção da Madame Curie. A Madame Curie ganhou 2 Nobéis. O primeiro ela dividiu com o marido e mais um outro pesquisador. Só no segundo, porque o marido dela já tinha morrido, ela ganhou sozinha. Eles não tiveram como não dar o Nobel para ela. Mas no caso brasileiro, as pessoas nem sabem
que a gente só produz soja e só nos tornamos o segundo produtor de soja do mundo e o Cerrado brasileiro só produz e tornou o Brasil esse grande exportador do agronegócio, algodão, soja, porque uma mulher comandava um laboratório aqui na Universidade Federal Rural, numa pesquisa em conjunto com a Embrapa, pesquisou e conseguiu que o Cerrado brasileiro, que não era agricultável, tornasse agricultável e essa expansão da soja. E Johanna Doberheimen ganharia o Nobel se ela tivesse pesquisado nos Estados Unidos. Como ela pesquisou no Brasil e ninguém ganha prêmio de ciência abaixo do Equador. A gente só ganha prêmio de literatura ou da paz. Você vê como a ciência também é cravada, né? É eurocêntrica, branca, masculina. No ambiente acadêmico você é sempre minoria, né? Uma minoria desqualificada, não é? No meu caso, como mulher negra, eu era uma minoria inesperada, inclusive, e para alguns até inaceitável. Mas as mulheres, como um todo, apesar disso, nós somos a maioria na academia, né? Mas o controle continua na mão dos homens brancos. Eles não são mais inteligentes que nós, nem mais preparados do que nós, nem mais bonitos do que nós, né? É que é um jogo, a série de regras, a série de mecanismos para lhe favorecer, para lhe empurrar para frente, ao mesmo tempo que coloca as mulheres para trás e as mulheres negras lá no final da fila. O CNPq, por exemplo, que é a maior agência de financiamento de pesquisa que a gente tem no país, se eu não me engano, ele foi fundado em 1936. Ele lança o primeiro painel Pioneiras da Ciência em 2012. Né? São 61 anos de silenciamento. E quando você vê um recorte de raça para esse painel, você não vê uma mulher que não é branca presente nesse painel, né? Nós temos associações, a Associação Brasileira de Pesquisadores Negros, que reivindicam um lugar para essa mulher nesse painel, e logo depois aparece, por exemplo, a Virgínia Bicudo, né, integrando um novo painel da ciência. Mas esse distanciamento, ele é uma herança do molde da sociedade. A escola, e a profissionalização que essa escola, essa instituição escolar oferece, ela é um microcosmo da nossa sociedade. Se a sociedade tem um discurso patriarcal, oligárquico, que interdita o corpo feminino, a escola o fará também. Resolvemos, já em 2014, fazer uma homenagem às mulheres que têm a bolsa de produtividade de pesquisa mais alta do Brasil. Olha, foi muito interessante. Nós encontramos, mais ou menos, se o espírito não me engana, 278 homens que tinham 40 naquele momento ou iam completar 40. Sabe quantas mulheres? 23 num dia, no outro só tinha 22. A 23ª, que seria o número... o comitê do CNPq tinha reunido na véspera e o currículo dela não estava muito bom, ela tinha sido rebaixada. Então, 22 mulheres para 278 homens. Porque uma mulher que tem 40 anos, ela está em idade reprodutiva ainda. Esta conciliação da carreira científica com a família é uma decisão dificílima para as mulheres. Quer dizer, negar a maternidade é um ônus muito forte que a sociedade não permite. Privilegiar a carreira é uma decisão pessoal que as mulheres esbarram com dificuldades psicológicas grandes. Dessas 22 que tinha, que era PQ, a maioria não era casada, era solteira. São decisões difíceis, não é fácil ficar solteira a vida inteira, né? A gente quer partilhar a vida com seres humanos, com pessoas que a gente ama, com os filhos e tal. Muitas mulheres seguem a carreira acadêmica, né? Eu acho que elas têm uma responsabilidade, ou pelo menos a gente espera que tenham, de romper com a regra do jogo, desmascarar a regra do jogo, ajudar as outras mulheres que entram, as estudantes em particular, a conhecer a regra, que jogo é aquele, e começar a desenvolver ferramentas para derrubar isso, né? A academia não pode ser vista como essa morada do privilégio do homem branco, né? Esse lugar que oferece, que cria todo o arcabouço teórico que justifica o privilégio do homem branco no mundo inteiro. É preciso, quando agir pela transformação, mudar todo
como diz no funk, está tudo dominado, né? Está tudo dominado mesmo pelo privilégio masculino branco. Então é preciso que quando a gente lute, e por que a gente lute, a gente sabe que tem que lutar por tudo. Não existe uma caixinha só, onde tudo vai resolver para mim e vai deixar tudo solto. Ou a gente muda tudo, ou não vai mudar nada. Quando você pega o censo de 1970, a diferença de rendimentos entre homens e mulheres era colossal. As mulheres ganhavam 56% do que os homens ganhavam. Hoje nós ganhamos 70%. Melhorou. Mas cadê a paridade? Hoje as mulheres ganham, se a gente corrigir pelo número de horas trabalhadas, alguma coisa em torno de 25% a menos que os homens. Isso não muda muito. E não é próprio do Brasil, de novo, é uma característica internacional. Na França, há 50 anos, o hiato salarial entre homens e mulheres é alguma coisa da ordem de 20% e também não muda. Né? E que reflete o quê? A presença justamente, né, do sexismo, da discriminação no mercado de trabalho, porque as mulheres tendem a ser vistas, né, como uma mão de obra de segunda classe, embora não sejam. As mulheres, nas relações familiares, tendem a acompanhar os maridos quando eles mudam de emprego. Por quê? Porque como o salário do homem é mais alto, a mulher abre mão do seu emprego e acompanha o marido. Então vai para cá, vai para lá, né? O custo de oportunidade. Quem vai abrir mão do seu salário? Aquele que ganha menos, tá certo? E que, portanto, vai acomodar as coisas. A outra coisa é a questão da ascensão funcional, né, nas empresas, etc. Como as mulheres ocupam menos funções da alta hierarquia, os salários são menores. As pessoas que trabalham com o mercado de trabalho, mas não trabalham com a questão das relações de gênero, fica espantado. O hiato entre uma renda de uma mulher com curso superior e do homem é colossal. Na pobreza, a desigualdade é menor. Ganhando salário mínimo, a legislação já protege, quer dizer, ainda tem gente que não ganha salário mínimo, as mulheres, sobretudo. Trabalho não pago, trabalho não remunerado é muito um trabalho que tem mais mulheres do que homem, entendeu? Quando eu falo em participação feminina, eu estou me referindo à proporção de mulheres que compõem a força de trabalho, são ocupadas ou que estão buscando um trabalho. Então, a proporção de mulheres na força de trabalho é muito menor para mulheres com baixa escolaridade. Isso porque o salário que é pago às mulheres de baixa escolaridade é tão pequeno que não compensa a mulher se submeter a um trabalho com uma longa jornada, muitas vezes 44 horas por semana, para receber um salário muito baixo, às vezes inferior a um salário mínimo. Então a diferença entre as taxas de participação de homens e mulheres é muito maior para homens e mulheres de baixa escolaridade. Já para homens e mulheres com nível superior, essa diferença não é tão grande assim na participação, mas no rendimento ainda é muito alta. Entre operários, entre assalariados no setor de serviços, por exemplo, pessoas que trabalham em escritório, entre técnicos, quer dizer, acho que em todas as profissões existe uma diferença salarial entre homens e mulheres, mas onde a diferença é a maior é a diferença ao nível dos executivos. Os executivos mulheres, os diretores de firma, etc., mulheres, ganham bem menos em termos percentuais do que os homens, comparado com outras profissões em que a diferença salarial é menor. Por que essa diferença salarial é tão grande na área dos executivos? Uma das explicações que a gente tem é que, por exemplo, nos bancos, os executivos que trabalham nos bancos, eles têm subordinados homens e mulheres. Então, eles têm uma tarefa de direção de um certo número de homens e mulheres que eles comandam. Enquanto que as mulheres executivas em banco, elas em geral vão ter um trabalho de cuidar de pessoas físicas. Elas vão ter clientes, mas elas não têm subordinados. E a existência de subordinados sempre implica em maior salário, porque é maior responsabilidade. As mulheres executivas têm menos responsabilidades, confiam-se a elas menos responsabilidades do que se confia
aos homens. Maior responsabilidade e, portanto, maiores salários. Salários iguais para funções iguais. Essa bandeira tem sido sistematicamente desqualificada, dizendo que sim, que as mulheres que ocupam funções iguais aos homens, por exemplo, uma mulher que seja gerente, ela ganha a mesma coisa que um homem que seja gerente. Muitas vezes é possível que isso seja verdade, mas isso não é suficiente por algumas razões machistas. Uma é que provavelmente ela tem menos possibilidade de passar de gerente a diretora do que todos os outros gerentes. A segunda é que provavelmente na condição de gerente ela deve estar sendo orientada a fazer trabalhos mais subalternos do que os gerentes masculinos. Então é muito comum, por exemplo, que num grupo de 4 gerentes, um deles é mulher, ela tome funções de secretariado do grupo, porque historicamente as mulheres sempre foram colocadas a trabalhar em funções subalternas. Então, mesmo quando ela está numa posição formal igual, supostamente, aos outros funcionários, ela é posta em condições subalternas. Então, o ambiente de trabalho, ele, de alguma forma, ele coloca naquele microcosmos várias questões que se reproduzem em outros ambientes. A própria coisa de que uma mulher que falta ao trabalho porque o filho está doente é entendida como um problema. Um homem que falta ao trabalho porque o filho está doente é um exemplo de pai. A discriminação de gênero é uma realidade. Ainda que não seja uma discriminação direta, né? A gente sente. A gente sente quando você escuta alguém comentando: ah, não, eu ia te convidar, mas eu não te convidei porque você tem filho. Eu não sei o que o meu filho atrapalha, né, no desenvolvimento da minha atividade. Quando a gente vê a organização, por exemplo, dos eventos jurídicos, dos congressos, das palestras, você pega lá o hall de palestrantes, majoritariamente são o quê? Homens. Às vezes você tem lá uma participação de 10, 15% de mulheres, mas majoritariamente são homens. Mas por quê? Não tem mulher que saiba falar sobre isso? E tem uma porção. Eu observo, não só aqui no Brasil, mas nos Estados Unidos, eu observei por amigos que estão lá, e muitos dos cargos de burocracia são, né, ocupados por nós. A gente diz sim, a mulher diz sim com mais facilidade. Eu tenho observado isso, pelo menos eu vejo isso. A mulher, enfim, né, falam pra você: olha, você vai ser responsável por todos os diplomas, documentos, não sei o quê. Aí a mulher, pô, eu tenho meus filhos, tenho isso aqui, mas tudo bem, a gente encaixa. E eu também observo desde a escola até alunos meus na faculdade e com meninas mais velhas, já estabelecidas, a falta de confiança que a mulher às vezes tem. Porque ela escutou da sociedade e se ela é boa, às vezes ela não consegue aceitar. Enquanto se você pega um aluno, né, de faculdade, né, enfim, né, homem que é bom, razoável para bom, o ego já começa. Pô, ele sabe que ele é bom, já falaram 500 vezes para ele que ele é bom, já chamaram ele ali, você vai continuar, a gente vai te motivar, vai te ajudar. Com mulher isso acontece muito menos. Parece que a competência do homem é uma competência a priori. Né? E a competência da mulher é algo que ela tem que conquistar ao longo da sua carreira. É muito difícil. Eu já tive a ocasião de viver em lugares, ter posições em organismos internacionais, onde nós mulheres éramos menos de 20%, e é muito difícil, porque é uma pressão, é muita violência, né? Uma violência que se expressa em cobranças, etc., né? Em desempenho, e é um desempenho que nunca é satisfatório. Eu já me senti vítima de discriminação, tanto na academia quanto no mercado de trabalho. Acho que eu fui me dar conta disso já mais no meio da graduação. Quando eu entrei ainda não tinha essa formação feminista, e ao longo da graduação eu fui percebendo como que essa desigualdade acontecia, o privilégio que os meus colegas de turma homens tinham em relação a tempo de estudo, porque chegavam em casa e não precisavam executar as tarefas domésticas ou esse compromisso, né, com cuidado. E acho que mais recentemente, quando eu me tornei docente do ensino superior, eu enfrentei isso de forma mais dura. Nossa, tão bonitinha, mas será que ela tem
condição realmente de entrar em sala de aula e encarar uma turma de ensino superior. Sofri assédio de professores, ou então se você produz algum texto, o seu texto só é bom se você assina junto com um professor que está ali dando respaldo ao seu conhecimento, né? E geralmente esses professores são homens. Ou você está tentando falar, né? Desenvolver um raciocínio e os caras te interrompendo, né? Querendo explicar o que você está dizendo, né? Tipo, se você não conseguiu ainda nem terminar de falar. Ou em alguns grupos, em alguns espaços, de achar que você tem que fazer o cafezinho, porque você sabe fazer, eu não sei. Tipo, eu sou mulher e também não sei. Não gosto de café, não estou me propondo a fazer, enfim. Eu acho que a gente tem que entender que é sexista, sim, entendeu? E que a gente ainda tem essa coisa da ascensão, da autoridade, né? Como uma atribuição masculina. Mas não é só isso, é que os homens estão disputando espaço com as mulheres, e cada vez mais, porque as mulheres se capacitaram, as mulheres estão na concorrência, né? As mulheres são bem formadas, as mulheres, e existem inúmeros estudos internacionais que comprovam, através de modelos econométricos, que se as mulheres tivessem as mesmas oportunidades dos homens, o PIB cresceria 20% a mais, né? Na Europa, nos Estados Unidos. Por quê? Porque é todo um valor agregado que a gente aporta que está sendo desprezado, entende? Então a gente não está conseguindo levar adiante nossos talentos para poder realmente contribuir, inclusive, para o desenvolvimento, para a riqueza dos países.